A noite cai sobre Tóquio, uma cidade que nunca dorme, onde o ritmo frenético do dia se transforma em um espetáculo de luzes e sombras. Arranha-céus brilham com milhares de anúncios, iluminando a selva urbana com um brilho elétrico que parece pulsar com vida própria. Em Shinjuku, o ar vibra com uma energia frenética, onde cada esquina revela uma nova surpresa. Turistas se maravilham com a sobrecarga sensorial, tirando fotos de telas gigantes e promotores fantasiados, capturando momentos que parecem saídos de um sonho futurista. Mas por trás desse espetáculo deslumbrante, escondido no labirinto de becos estreitos e portas sem identificação, existe outro mundo, um mundo que poucos conhecem. Este é o lado oculto de Tóquio, onde prazer e perigo se entrelaçam, e as linhas entre tradição e transgressão se confundem, criando um ambiente único e intrigante. Este é o mundo da vida noturna escondida do Japão, um universo paralelo que opera nas sombras. Os japoneses são conhecidos por sua disciplina, sua ética de trabalho, sua adesão à harmonia social, mas também por sua capacidade de encontrar refúgio em mundos alternativos. Mas, como qualquer sociedade, o Japão tem seus segredos, suas válvulas de escape para os desejos considerados inaceitáveis à luz do dia, onde a noite oferece um manto de anonimato. Este mundo oculto opera por suas próprias regras, governado por códigos tácitos e tradições antigas, onde cada gesto e olhar tem significados profundos. Para realmente entender o Japão, é preciso ir além da fachada polida e entrar nas sombras, onde o ar é denso com fumaça de cigarro. Sake corre livremente e sussurros de prazeres proibidos preenchem a noite, revelando uma faceta fascinante e complexa da cultura japonesa. A relação do Japão com sexo e prazer é complexa, moldada por séculos de normas culturais e crenças religiosas em transformação. Desde tempos antigos, a sociedade japonesa tem navegado entre a celebração e a repressão desses aspectos da vida. O shintoísmo, a religião indígena do Japão, abraça a sexualidade como parte natural da vida, uma força a ser celebrada e não suprimida. Festivais e rituais shintoístas frequentemente incluem elementos que exaltam a fertilidade e a união. Mas com a chegada do confucionismo da China no século VI, uma visão mais restritiva da sexualidade se firmou. Essa filosofia enfatizava a moralidade e a disciplina, alterando profundamente a percepção da sexualidade na sociedade. O confucionismo enfatizava a ordem social, a piedade filial e a importância do casamento e da família. A estrutura familiar tornou-se o pilar da sociedade, e qualquer desvio era visto como uma ameaça à estabilidade. Sexo fora do casamento, especialmente para mulheres, era fortemente desencorajado. A pureza e a fidelidade eram valores centrais, e a transgressão desses ideais podia levar a severas consequências sociais. Essa dualidade, essa tensão entre abraçar o prazer e manter a ordem social, está no cerne da vida noturna escondida do Japão. As ruas de Tóquio à noite revelam um mundo onde essas forças opostas coexistem. Por um lado, existe uma longa tradição de tolerância para com o que pode ser considerado vício em outras culturas. A cultura japonesa tem uma história rica de entretenimento e prazer que remonta a séculos. Zonas de prostituição, conhecidas como yukaku, existem no Japão há séculos, oferecendo um espaço autorizado para a prostituição e outras formas de entretenimento. Esses distritos eram lugares onde as normas sociais podiam ser temporariamente suspensas. Por outro lado, essas atividades sempre foram cuidadosamente regulamentadas, confinadas a áreas específicas e operando dentro de uma rígida hierarquia social. A regulamentação visava manter a ordem e evitar que esses comportamentos se espalhassem indiscriminadamente. No mundo brilhante dos clubes de hostess do Japão, a beleza é moeda corrente e a conversa é uma forma de arte. Aqui,
Homens pagam somas exorbitantes pela companhia de mulheres bonitas e charmosas que rirão de suas piadas, servirão suas bebidas e os farão se sentir a pessoa mais importante do ambiente. É um mundo de champanhe e sonhos de caviar, mas sob a superfície existe uma realidade mais sombria. Ser hostess costuma ser vista como uma profissão glamourosa, uma maneira de mulheres jovens ganharem dinheiro fácil enquanto convivem com a elite. Mas a realidade é muito menos glamourosa. As hostesses enfrentam uma imensa pressão para manter sua aparência, gastando milhares de dólares em roupas de grife, extensões de cabelo e maquiagem elaborada. Elas trabalham longas horas, muitas vezes até de madrugada, e espera-se que estejam sempre ligadas, charmosas e atenciosas, mesmo quando estão exaustas ou se sentindo mal. Além das ruas iluminadas por neon e clubes exclusivos, outra faceta da vida noturna escondida do Japão prospera: as onipresentes casas de massagem. Essas casas de massagem são uma parte integral da cultura noturna japonesa, oferecendo uma variedade de serviços que vão desde o relaxamento até o entretenimento. De fachadas discretas a estabelecimentos de vários andares com luzes piscando, esses negócios oferecem uma variedade de serviços, desde massagem terapêutica legítima até serviços que operam em uma área cinzenta legal. Esses serviços variam amplamente, desde massagens terapêuticas legítimas, que são procuradas por muitos para alívio do estresse e dores musculares, até serviços que operam em uma área cinzenta legal, onde a linha entre relaxamento e algo mais pode ser tênue. A linha entre relaxamento e algo mais pode ser tênue, e é essa ambiguidade que alimenta a controvérsia e a intriga em torno desses estabelecimentos. Enquanto algumas casas de massagem aderem estritamente às práticas legais de massagem, outras oferecem serviços que contornam os limites das leis de prostituição. Essas práticas legais incluem massagens terapêuticas e tratamentos de bem-estar, que são altamente valorizados por seus benefícios à saúde. No entanto, outras casas de massagem oferecem serviços que contornam os limites das leis de prostituição, muitas vezes eufemisticamente chamados de Soulland ou Fashion Health. Esses serviços exploram brechas nas leis anti-prostituição do Japão, que se concentram principalmente no ato da relação sexual. A ambiguidade legal cria um espaço onde a exploração pode prosperar, e onde mulheres, muitas vezes de origens pobres ou de países estrangeiros, são atraídas para um sistema do qual pode ser difícil escapar. Essa exploração é facilitada por um sistema que muitas vezes ignora as necessidades e os direitos dessas mulheres, criando um ciclo vicioso de vulnerabilidade e abuso. Essa ambiguidade legal cria um espaço onde a exploração pode prosperar e onde mulheres, muitas vezes de origens pobres ou de países estrangeiros, são atraídas para um sistema do qual pode ser difícil escapar. Essas mulheres, muitas vezes sem outras opções, encontram-se presas em um ciclo de exploração e abuso, com poucas chances de escapar. São atraídas para um sistema do qual pode ser difícil escapar, perpetuando um ciclo de exploração e vulnerabilidade. No coração da noite, existe um equilíbrio delicado. Guardiões do vício, mercadores do prazer, eles navegam neste mundo sombrio com uma mistura de cautela e audácia. São os porteiros, aqueles que garantem que a noite permaneça emocionante e perigosa. Seus papéis são complexos, muitas vezes incompreendidos, mas essenciais para o tecido deste reino noturno. Eles conhecem os riscos, mas os abraçam, pois entendem que sem a escuridão, a luz perderia seu fascínio. No coração da história do Japão, as geishas e oirãs são há muito tempo símbolos de elegância e sedução. Esses ícones culturais, embora frequentemente incompreendidos, representam uma complexa tapeçaria de tradição e sofisticação.
Seus papéis na sociedade evoluíram, mas sua essência permanece profundamente enraizada na arte do prazer e do entretenimento. É um mundo onde história e modernidade se entrelaçam, oferecendo um vislumbre de um passado rico em nuances e beleza. Muitas filipinas vêm ao Japão com a esperança de um futuro melhor, muitas vezes impulsionadas pela promessa de estabilidade financeira. No entanto, a realidade pode ser muito diferente. Dívidas e exploração são duras verdades que muitas enfrentam, presas em um ciclo difícil de escapar. Apesar desses desafios, a resiliência e a força dessas mulheres brilham, enquanto navegam pelas complexidades da vida em um país estrangeiro, buscando a vida melhor que lhes foi prometida. A indústria do sexo no Japão opera em uma miríade de zonas cinzentas, onde legalidade e moralidade muitas vezes se confundem. De clubes de hostess a soul plants, a paisagem é tão variada quanto complexa. As trabalhadoras dessa indústria devem constantemente equilibrar o estigma social com a sobrevivência pessoal, encontrando maneiras de criar espaços de autonomia e dignidade. É um mundo que desafia nossas percepções e nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre desejo, poder e economia. Ao concluirmos nossa jornada pela noite japonesa, ficamos com um mosaico de histórias que revelam as profundezas ocultas desta cultura vibrante. Da elegância das geishas à resiliência das filipinas, cada narrativa adiciona uma camada de compreensão ao mundo multifacetado da vida noturna do Japão. É um reino onde a tradição encontra a modernidade e onde cada sombra conta uma história. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração e, até a próxima. Que suas noites sejam repletas de maravilhas e descobertas.